Em sua opinião, quem são os verdadeiros culpados pelas condenações dos golpistas de 8 de janeiro? Existem alguns mitos na história mundial, dentre eles existe aquele mito de que o salvador da pátria muitas vezes é o causador do caos. Vou falar para vocês hoje a respeito do Jair Bolsonaro, que ontem se reuniu com alguns dos seus apoiadores lá na Avenida Paulista e esbravejou um monte de abobrinhas. Eu vou provar aqui para você. E aí eu fico naquela pergunta que eu faço para você e está escrito aqui embaixo. Bolsonaro, ele mente ou ele de fato acredita na anistia aos golpistas e a ele próprio de 8 de janeiro? Vamos conversar sobre isso agora. Peguei aqui alguns trechos do discurso do Bolsonaro de ontem, não quero saber dele falando inglês, eu acho que isso não vale nada, não importa nada, não tem foco, inclusive distorce o foco. O foco dele é anistia, impunidade para ele especialmente e para os seus apoiadores. E logo no início do seu discurso ele fala que a anistia é uma prerrogativa do Congresso e que se o Congresso aprovar e o presidente sancionar ou se o presidente Lula vetar, o Congresso pode derrubar o veto e a lei vai valer. Ele mente ou ele de fato acredita nisso? Vou explicar a você o porquê daqui a pouquinho. Em outro trecho também ele traz a mãe e a irmã daquela senhora que foi presa e está sendo julgada, ainda não foi condenada, como a extrema-direita tem dito, está sendo julgada por 5 crimes e nenhum deles é um crime leve. O mais leve deles, assim, o menos pesado, é o de pichar lá o patrimônio público com um batom. E a extrema-direita utiliza isso, o batom, para dizer que só por causa do batom. Olha, não é só por causa do batom, não é só por causa da mulher que cagou lá dentro do Congresso, não é só porque alguém foi levar a Bíblia para cantar o hino lá dentro da Câmara dos Deputados, não tem nada disso. Eles se juntaram em um mesmo propósito, e o propósito nós já sabemos qual que era. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre essa história do Bolsonaro dizer que a anistia é uma prerrogativa do Congresso e que se o Congresso aprovar, acabou. Não é nada disso. O Bolsonaro, não sei se realmente ele vive no nosso mundo ou se ele está em outro mundo. Não tem ninguém para chegar para ele e falar: ei, acorda, tu está indo para o abismo, tu vai cair aí, tu vai se machucar, tu não está vendo, cara. Então é mais ou menos isso. Eu vou explicar para você. Mesmo que a Câmara dos Deputados aprove a anistia, porque eles têm lá uma base forte lá de deputados do PL da extrema-direita, na verdade eles têm maioria lá. Juntando a extrema-direita com o centrão, acabou. Eles têm maioria. Depois tem que ir para o Senado Federal. No Senado Federal não existe muito essa história de oba-oba, vou fazer aqui selfie para a rede social, como é o caso dos deputados. Lá os caras costumam ser um pouquinho mais cabeça, nem sempre. De vez em quando tem um Cleitinho da vida e tal, e tem aquele lá que vive... como é que é aquele senador que tinha nos pendrive, o negócio lá, não lembro mais. Bom, de vez em quando tem um desses, mas normalmente os senadores são pessoas cabeça, pessoas que pensam, que já foram governadores, pessoas bem mais experientes. Mais difícil passar lá, mas digamos que passe lá no Senado, que eu acho muito mais difícil, improvável. Passando, vai para o Lula. Provavelmente o Lula vai vetar, ou seja, vai ter que voltar para o Congresso. Voltando para o Congresso, eles têm a chance de derrubar o veto do Lula, ou seja, não precisamos da assinatura do presidente, vai assim mesmo. E aí, por lei, um projeto de lei, realmente ele pode ter o veto do presidente derrubado e passar a valer. O que isso quer dizer? Significa que o presidente não tem responsabilidade com aquele projeto, que não apoia e que não assina, mas que o Congresso, de uma forma geral, apoiou e é responsável por aquele projeto. Só que basta ao Lula, o governo federal,
basta a um deputado ou um senador da oposição, ou até mesmo a PGR, o Gonê, qualquer um deles pode entrar com uma ação de inconstitucionalidade no STF. E quem é que vai julgar essa ação? O STF. Então, o que o Bolsonaro não diz para esse povo que vai lá às ruas é que ele mente ou ele está em outro mundo. No final das contas, vai cair no colo do STF. E eu não me surpreenderia se caísse no colo do Alexandre de Moraes para resolver isso. O que eu estou dizendo com isso, gente, é que essa galera, esse gado, essa manada está sendo enganada, ou elas gostam de ser enganadas. O Bolsonaro não pode prometer que a anistia vai valer. Ele pode pedir, mas falar que depende só e exclusivamente do Congresso é uma mentira. Uma outra mentira do Bolsonaro eu vou falar agora e vou trazer algumas imagens. Primeiro vamos trazer essa imagem dele falando sobre que a anistia é prerrogativa do Congresso. Vejam bem. Quero falar contra a anistia e pela prisão de Bolsonaro. Quanto à anistia, eu já perdi essa guerra. A grande maioria do povo brasileiro entende as injustiças e agora se socorre da nossa Câmara Federal, do Senado Federal, para fazer justiça. E a anistia é competência privativa do Congresso Nacional. Caso eles votem, o projeto seja sancionado ou promulgado, no caso de um veto, vale a anistia. Bom, pessoal, nós vimos aí agora justamente o que já comentamos. Ele mente e ele fala que já perdemos, que a esquerda é contra a anistia. Já perderam, a anistia já passou. Balela. Mentira ou vive no mundo de Nárnia. Segundo ponto que eu quero trazer aqui pra gente é a questão que ele chama ao carro lá, ao trio elétrico lá, a mãe e a irmã daquela senhora lá que foi presa com a questão do pichando lá a estátua, e não somente aquilo, né? Ela estava lá junto com os outros, tramando e executando uma tentativa de golpe de Estado lá no Congresso. Ela estava junto com os outros. Então eu acho incrível como essa galera da extrema-direita não consegue pensar um pouquinho e vai nas balelas do Bolsonaro. Quem estava lá naquele dia tinha um propósito. Saiu de casa, pegou um ônibus, foi lá naquelas discussões. Eu vou lá para Brasília, para quê? Para tomar o poder. Eu não aceito que o Lula seja o presidente. Eu vou lá pedir intervenção federal, intervenção militar. Essa era a missão. E aquela senhora estava lá também para isso. E aí ele chama a mãe e a irmã. Eu quero comentar com vocês depois dessa cena. Vejam bem essa cena e a gente volta. Não, primeiro, olhe a cara do Silas Malafaia. É uma cara de admiração, não é, gente? Você acha interessante demais este amor que Silas Malafaia tem por Bolsonaro. Mas vamos ao que interessa, vamos ao foco. Vamos lá. Eu penso aqui, a mãe da Débora, aqui presente, a missionária Fátima e sua irmã Cláudia, a comparecerem aqui. Se a missionária chora pela ausência da filha de 39 anos, imagine o quão chora a Débora pelos seus dois filhos de 10 e 7 anos de idade. Você, mãe, imagine por 2 anos dormir e acordar sem o calor dos seus filhos ao seu lado. Débora foi para domiciliar, mas já tem 2 votos no Supremo, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, para condená-la a 14 anos de prisão. Eu não tenho adjetivo para qualificar quem condena uma mãe de 2 filhos, a uma pena tão absurda por um crime que ela não cometeu. Sou um psicopata para falar que aquilo que aconteceu
no dia 8 de janeiro, foi uma tentativa armada de golpe militar. E condena essas pessoas, como diz no jargão da justiça, de bolo. E olha só. Eu resolvi parar essa imagem aqui e mostrar o Bolsonaro abraçando a senhora que é mãe daquela outra senhora que está sendo julgada, né? Gente, olha só que interessante. Ele abraça essa senhora como se estivesse dizendo assim, eu estou aqui com você, eu vou te ajudar, a gente vai resolver esse problema. Mas sabe quem causou esse problema? Sabe quem é o principal responsável pela filha desta senhora aqui? Está em prisão domiciliar, passou, acredito que 2 anos presa e agora está em domiciliar. Mas vai responder e vai ser condenada sim, porque cometeu crimes, vários crimes. Mas sabe quem é o responsável essa senhora? É esse senhor aqui, ó. Ele é o responsável. E eu diria que é o principal responsável por todas as condenações dos golpistas da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Por quê? Bem simples aqui, bem simples. Essa senhora deveria perguntar para ele, ô Bolsonaro, por que quando você fugiu do país em 30 de dezembro de 2022, indo para os Estados Unidos, para a Disney, por que antes de ir você não falou assim, fulanos, vocês que estão à frente dos quartéis, vão para casa, acabou a eleição, nós perdemos, próximo ano começa uma nova vida, vamos agora ser oposição ao governo e daqui a 4 anos a gente tenta de novo. Era só dizer isso, gente. Era só falar isso e a filha dessa senhora aqui hoje estaria livre, sem nenhum processo nas costas e vivendo a sua vida com seus filhos. Ele fala que o Alexandre de Moraes é um psicopata por condenar aquela senhora a tantos anos de prisão. Agora, que nome, que adjetivo você dá para uma pessoa como esta que joga milhares de pessoas a cometer crimes e a responder por eles enquanto ele está nos Estados Unidos, esse cidadão aqui de amarelo. Então, por que é tão difícil vocês perceberem que o verdadeiro vilão da história é o Bolsonaro? Lembra da história? O Brasil sempre, a justiça sempre pegava os peixinhos, os tubarões se livravam. Esse é o principal tubarão. Existem alguns mitos na história, como se chama esse camarada de mito. Existe um mito na psicologia, ou uma síndrome, digamos assim, do bombeiro incendiário. Como que funciona isso? O bombeiro incendiário, ele toca fogo em determinado lugar, mete fogo e depois, quando as pessoas começam a olhar para o incêndio, quem aparece para apagar o fogo? Aquele mesmo bombeiro que tocou fogo naquele prédio. Então, esse camarada aqui, ele lembra como eu posso dizer, esse mito, né, do bombeiro incendiário. Por quê? Ele provocou a situação, ele provocou a invasão, porque com o seu silêncio, com a sua virada de costas, ele disse, agora é com vocês. O que eu podia fazer, eu fiz. Agora eu vou para lá, para me livrar das acusações. E outra mentira que ele conta, mas eu vou contar aqui no próximo vídeo. Ele fala para a moça da Metrópole, a repórter, de que ele não pode ser acusado de 8 de janeiro, porque ele não estava aqui em 8 de janeiro. Eu vou falar para vocês que essa é mais uma mentirada do Bolsonaro. Por que essa galera que se diz cristã, pessoas do bem, vive mergulhada em mentiras? É uma pergunta. Ficamos por aqui. No próximo vídeo iremos falar sobre mais essa mentira do Bolsonaro ao canal Metrópole. Mas tem um outro vídeo que nós estamos já lançando. Vou colocar lá em cima no final um card do Lula, a história e biografia do Lula. Espero que você assista e deixe seu comentário lá também. Um abraço, saudações. Lula, foco no fato. Aquele abraço. Sem anistia, claro.